Olá, bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Tema dessa semana é Direitos e Cidadania, presente aí na obra de Thomas Marshall. Marshall tem sua obra clássica, né, Cidadania, Classe Social e Status, no qual ele vai traçar um histórico dos direitos e também da cidadania. Quando ele pensa aí os direitos civis, estão descritos aqui, né, logo na entrada aqui, que vão ser desenvolvidos lá na Europa ao longo do século 17 e 18, e ele vai demonstrar como esses direitos inicialmente, né, eles vão estar diretamente ligados a classes mais abastadas e como aos poucos, através da luta, outras classes sociais, né, que não a elite, vão conseguir aí ter acesso a esses direitos. Mas quais são os direitos civis, né? Você pode estar se perguntando. Então vamos lá com calma. Direito civil: liberdade religiosa, liberdade de pensamento, direito de ir e vir, direito à propriedade, a liberdade contratual, né? E também direito à justiça, para a gente citar alguns aqui. Quando a gente escuta assim, pô, direito à liberdade religiosa e de pensamento, na nossa sociedade hoje, isso pode parecer, pô, isso precisa escrever em algum lugar para ser um direito, mas nem sempre a gente viveu da forma como a gente vive hoje, né? E até hoje ainda existem algumas restrições religiosas. Mas vamos pensar no passado. No passado, no caso, se um rei fosse de determinada religião, ele determinava a religião de toda uma sociedade, né? Nós vimos isso aí no período de disputa, né, política ligado à religião entre protestantes e católicos, né? Nós vemos isso no período da Reforma Protestante ocorrendo dentro da Alemanha, quando príncipes alemães vão aderir aí à reforma de Martinho Lutero. Então, você tem aí a imposição também religiosa em Portugal e Espanha da religião católica. Então nós vamos ver que a liberdade religiosa, ela não existiu sempre. Nós tivemos guerras religiosas entre protestante e católico dentro da França, né? Você vai ter um período aí de disputa, e eu estou falando de conflito, não é disputa através de um debate de ideias, né? Campo do pensamento, né? O direito de ir e vir também podemos ver que existiam restrições, existiam servos até a Revolução Francesa na França, né? A liberdade de pensamento, ela não era permitida a todas as pessoas. Você tinha também a liberdade de expressão sendo cerceada e por aí vai. Vamos agora com relação aos direitos políticos, né? Os direitos políticos, eles vão começar a ser pleiteados a partir ali do século XVIII, né? Você tem uma série de lutas aí no qual a população que estava excluída da política vai começar a buscar a inserção aí. E ao longo do século XIX isso vai se intensificar. Com relação aos direitos políticos, nós vamos ver que em alguns países esses direitos vão ser conquistados ali em final do 18 e 19, mas na maioria dos países, né, tirando ali a Europa Ocidental e os Estados Unidos, né, a maioria dos países do mundo, isso vai ser estabelecido ao longo do século XX. Só para lembrar, né, as mulheres, por exemplo, na Inglaterra só vão ter direito ao voto, né, já nas primeiras décadas aí do século XX, mesmo você tendo direito político aí para os homens no século anterior. Então a gente pode ver aí, né, no Brasil, por exemplo, só em 1932 vai ter um código eleitoral que permite que as mulheres votem e sejam votadas, né? Então você vai ter aí o direito político, né, sendo implementado, mas não é de uma vez, né? Cada sociedade vai ser no seu tempo e conforme a luta. Os analfabetos, por exemplo, só em muitos países, em meados ou final do século XX, que vão ter o direito ao voto, né? Outro tipo de direito, direitos sociais, esses vão começar a ser discutidos e implementados no início ali do século XX, com muita luta dos trabalhadores e muitas das vezes até uso de violência, conflito e greves em diferentes países, né? Os direitos sociais, né, que vão estar ligados ao trabalho, mas também vão estar ligados a outras formas de assistência, né? Os trabalhadores, por exemplo, lutavam por educação para seus filhos. As crianças
dos operários não estudavam no início do século XX. Então você tem uma série de direitos aí, como o direito à educação básica, a ampliação, né, da luta por direito à saúde, né, os programas habitacionais, transporte coletivo, a previdência, né, programas pensando o lazer e até o sistema judiciário que vai ser ampliado aí ao longo do século XX, que fazem parte dos direitos sociais. Todos esses direitos eles estão balizados, né, no princípio da igualdade, né, que todos são iguais aí perante as leis. Nós temos aqui, né, alguns exemplos de luta por esses direitos. Tem uma Revolução Francesa, onde foi estabelecido o início ali dos princípios dos direitos. Aqui nós temos Lincoln ao centro dessa gravura aqui, no meio de uma manifestação, né, lutando pela abolição da escravidão, né? Aqui ele está no meio de uma manifestação pró-abolição. E aqui nós temos a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 70, né? Com relação aos negros, né? Os negros buscando aí os mesmos direitos que os brancos. Isso a gente já está falando aí em século XX, né? Cidadania e classe social, esses dois conceitos, né? Thomas Marshall vai colocar que cidadania é algo, né, que está balizado no princípio da igualdade, né? A classe social tem a ver com o sistema econômico no qual estamos inseridos, o capitalismo, né? Só que a classe social ele demonstra que existe desigualdade dentro de uma sociedade que está diretamente ligada a como esse indivíduo ele consegue a sua renda. Ele pode estar aí nos espectros, né? A gente pode falar em termos de classe A, B, C, D e E, usar esse tipo de classificação, ou a classificação que muitas das vezes as pessoas já estão mais acostumadas, né? Pensar os pobres, a classe média baixa, a classe média alta e os ricos, né? E no caso também a gente pode pensar os miseráveis, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza, né? Então a classe social é um sistema de desigualdade. Então a gente tem essa dualidade dentro de uma sociedade democrática e capitalista, né? A cidadania no qual a gente recebe um status dentro de uma comunidade que diz que somos iguais, ao mesmo tempo que somos classificados aí em classes sociais pelo nosso poder de consumo, de compra, né? De poder ter acesso a serviços. Isso aí já demonstra uma certa desigualdade. Então as democracias contemporâneas tentam solucionar, né, essa dualidade ou, né, esse conflito aí que existe internamente no princípio de uma democracia capitalista e inserida aí nesse tipo de problema. No final do século XX e início do século XXI, né, a gente vai ter uma série de direitos específicos sendo implantados, né? A gente tem, por exemplo, aqui ó, o guia, né, a imagem aqui do guia dos direitos do consumidor. Essa versão aqui é de 2016. No caso, a gente vai ter sendo implementado os direitos dos consumidores, né, dos idosos, das crianças e do adolescente. O ECA, né, vai ser implantado aí na década de 90. Leis como a Maria da Penha, que vão tratar do direito das mulheres, e também ao redor do mundo, né, a gente vai ter aí leis que vão tratar a questão das minorias étnicas e também a questão dos homossexuais, né? O casamento e a união entre esses indivíduos não era reconhecido até bem pouco tempo atrás, né? Seguindo aí agora, voltando para a obra de Thomas Marshall, né, a gente vai verificar que há essa dualidade entre cidadania e classe social. Daí ele vai cunhar dois conceitos com relação à cidadania. A cidadania formal, aquela que está presente na lei de um país, numa constituição, né? Aquela que é a teórica, e a real ou substantiva, que é a que realmente existe num país. Embora muitas constituições e leis de cada país falam que todos são iguais, muitas das vezes nós temos problemas, né? Por exemplo, no Brasil, aqui onde eu estou passando o marcador, temos o problema no Rio de Janeiro do direito de ir e vir. Como há vários bairros, né, que na verdade são territórios de facções criminosas, você errar a entrada, né, de uma estrada e entrar numa comunidade dessa pode levar a pessoa a correr o risco, né, de vir a ser assassinada. Aqui a gente tem o exemplo de uma menina que foi levada para a UPA pelos pais porque eles erraram o caminho
na cidade de Itaboraí acabaram entrando em uma favela. Em outros pontos aqui a gente tem outros exemplos, né, de carros que foram alvejados aí por criminosos, né, que fazem o domínio territorial, e quem não segue a regra quando entra ali em termos de piscar alerta, usar algum tipo de identificação, acaba sendo alvejado, né? Aqui do lado nós vemos que, embora exista o direito à vida, você tem a morte aí de milhares de crianças por ano, né? Se a gente for citar o caso do Iêmen, nos últimos 4 anos, 85 mil crianças morreram lá de fome, o que é algo assim considerado absurdo, né? No Brasil também a gente tem um problema aí da fome e da miséria, que ainda está presente na nossa sociedade, para além da violência que eu citei. Então a gente pode ter o direito de ir e vir, embora ele exista na Constituição e nas leis, sendo que restringido, né? Ao mesmo tempo que direitos sociais, né? Como o direito à vida, à existência, né? Pode estar sendo aí cerceado por conta da fome ou de doenças. A gente tem um problema também aí da mortalidade infantil. Então, só porque uma lei está feita não quer dizer que propriamente ela seja cumprida, né? A gente vê aí que a cidadania real substantiva leva em consideração isso aí, que é uma crítica na teoria do Thomas Marshall. Então, bom estudo, até a próxima.